Bom, pessoal, olá a todos. Meu nome é Samuel, sou professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Vou falar um pouco sobre a disciplina de equações diferenciais ordinárias. Bom, como o nosso curso vai ter algumas apresentações e seminários, né, quando voltar às aulas, eu vou adiantar um assunto que talvez seja um pouco mais técnico, que não tenha tanta necessidade, pelo menos nesse primeiro momento, que é a transformada de Laplace. Tá bom? Então, a transformada, na verdade, ela é uma função em relação a outra função. Ela faz uma modificação em relação a outra função, tá? O que acontece? A gente tem uma função f. Essa função f, ela está definida num domínio zero até infinito. Então, um domínio limitado, fechado à esquerda, né, e aberto à direita. Ele pode estar nos complexos, mas também pode definir só nos reais. Tá? Essa função pode estar só nos reais. O que a gente faz? A gente pega essa função f, faz uma modificação nela e transforma ela em outra função, né, que a gente chama de LF, que é a transformada de Laplace dela. Tá bom? Então você tem uma função do qual ela é modificada para outro tipo de função. É, falando assim, né, fala, pô, não tem muita vantagem nisso, né? Você está pegando uma função e está transformando em outra. Ok, mas quando ela foi inventada, ela não foi pensada dessa forma, né? Na verdade, ela foi uma modificação feita com certa característica, né, nessa função para resolver um problema, né? E nesse caso, com certeza, né, eu não conheço muito da história da transformada, mas eu sei que em equações diferenciais, né, ordinárias e também em parciais, ela facilita muito, né, o cálculo em alguns casos e resolve equações diferenciais de outras ordens, ordinárias de primeira e segunda ordem, tá? Quando a gente trabalha então com essa função f que eu tinha colocado, que é uma função f definida no domínio limitado, semi-limitado, né, de zero a mais infinito em R, a gente vai fazer uma modificação nessa função. Como é que é feita então essa modificação? A modificação é o seguinte: a gente vai pegar e vai integrar de zero até infinito. Então, é importante a nossa função f estar definida de zero a infinito, porque nós estamos integrando ela de zero a infinito. Então, ela tem que ter essa definição. Então, a gente vai integrar de zero a infinito a exponencial de menos st f de t dt. Então, olha só, pega a função f, integra essa função f em relação a t. Esse s ele vai sobrar, né? Porque quando você integrar em função a t, esse s vai ficar aí. Ou seja, vai sobrar uma função que depende de s. Essa função que depende de s é a função que a gente chama de transformada de Laplace. Tá? Na verdade, a transformada de Laplace só é essa integral. Integra uma função f em relação a t com essa exponencial de menos st aí. Tá bom? É, em termos de notação, a gente pode utilizar, igual eu escrevi, aquele f grande, né? Que é a transformada de Laplace da fzinha, escreve como f grande, aí só mudou a variável de t para s,
Então lembra muito a primitiva, né, lá quando a gente fala integral, mas é só o jeito de escrever. Ou você pode escrever assim, ó, LF, ou seja, transformada de Laplace da função f. E essa transformada é uma função que depende da variável s. Então trocou a variável também. A gente tinha uma variável t, foi para uma variável f, s. Então beleza. Isso vai ser a transformada de Laplace para a gente. Tá bom? Então vamos olhar aqui um exemplo, né? Considere a função, né? Uma função f. Eu vou colocar aqui o domínio, mas sempre que eu estiver calculando a transformada de Laplace, pense nesse domínio aqui, tá? Então uma função no semi-eixo real, né? É uma função em uma variável, e nos reais. Função constante, onde f é a função constante. F de t vai sempre valer 1. F de t sempre vai valer 1. Qual que é a transformada de Laplace dessa função? Eu escrevi o L errado, tá? O L bonitinho, correto, é aquele L ali de cima, que também não está bonitinho. Então, qual que é a transformada de Laplace dessa função? Vamos colocar aqui. Bom, segundo a definição, né, eu preciso fazer essa integral. A integral de 0 a infinito de E menos st da função f, que a gente viu que é a função constante. Então, eu vou colocar aqui. A transformada de Laplace dessa função, eu vou utilizar esse f grande aqui de s, tá? Só para ficar mais fácil de escrever. A integral de 0 a infinito integral de 0 a infinito. Aí, isso aqui é padrão, né? De menos st vezes 1, que é a função f, né? Que é a função f, ó. Integral de 0 a infinito de e elevado a menos st, f de t. A gente está calculando da função constante igual a 1. Qual que é a transformada de Laplace da função constante igual a 1? Então, beleza. dt aqui, né? Pô, óbvio que bom, né? Função fácil para a gente calcular a integral, função exponencial, né? Beleza. Função exponencial é uma delícia para a gente, né? Só que lembra que aqui a gente está com uma integral imprópria, né? Então a gente tem que tomar esses cuidadozinhos aí. Quando a gente coloca a integral disso, né? Integral da exponencial é a própria exponencial. Como tem esse sinal de menos e tem uma constante, né? O s, entre aspas, é uma constante, né? Porque eu estou integrando em relação a t. Então, entre aspas, porque na verdade a gente está ficando com uma função. Essa é uma variável, né? Porque a gente está com uma função de s. Beleza. Então, quando a gente integra em relação a t, a gente vai ter o e elevado a menos st. Aí eu tenho que dividir por menos s. 0 a infinito. Vamos escrever bonitinho, né? Quando a gente tem integral imprópria, a gente tem que escrever o bendito do limite, né? Então a gente coloca aqui o limite de e elevado a menos st. Esse t ele está indo para mais infinito, t está indo para mais infinito, menos o e elevado a menos s0, vezes 0. É isso, vezes 0, aí embaixo está dividido, né, por menos s. Dividido por menos s. Beleza, então quando a gente faz essa conta aqui, vai sobrar para a gente que a nossa f de s
vai ser igual a 0 menos, aqui vai quando o nosso t aqui, né, tá indo para infinito, esse pedaço está indo para 0, aqui vai ser 1, né? Então vai ficar 1 menos s, 1 sobre s. Beleza. Então a gente está aqui com a transformada de Laplace dessa função. O que nós acabamos de ver aqui foi que a transformada de Laplace da função f, acho que é melhor escrever assim. Se a gente tem a função f de x, eu vou ocultar o domínio, gente. Domínio de 0 a mais infinito. Se eu tenho a função f de x ou f de t, né, usei t aquela hora, constante, a transformada de Laplace dele, que a gente calculou, que é uma função de s, vai ser 1 sobre s, né? Ou melhor, né, se a gente tivesse escrito aqui o f de s, 1 sobre s, transformada de Laplace dessa função. Beleza. Vamos então para mais um exemplo, né? Então vamos para mais um exemplo. Vou colocar aqui vamos calcular a transformada de Laplace da exponencial. Então, novamente, vou ocultar o domínio, tá? De 0 a mais infinito. Então eu tenho aqui a minha função f, f de t, ou f de x, né? Estou escolhendo como uma variável. Vou colocar a função e elevado a uma constante a t. Qual que é a transformada de Laplace dessa função? Então a gente vai fazer aquele procedimento, né, onde a transformada de Laplace dessa função ela vai ser integral do domínio, né, de e elevado a menos st, que é padrão, né, a transformada é essa mudança que a gente fez, vezes e elevado a at. A variável de integração é a variável t. Beleza, então, continuando com essa integral aqui, né? A gente pode utilizar a propriedade de exponencial. A propriedade exponencial, a gente repete a base, somos exponentes. Então, eu vou colocar o t em evidência de uma vez, tá? Então, eu posso colocar o t em evidência. Vai ficar menos s menos a t dt. Beleza, então a gente tem aí a exponencial para integrar novamente, né? Quando a gente faz essa integral, ela é uma integral simples, né? Tem que fazer a mudança de variável, mas basicamente a mudança de variável ela faz aparecer o mesmo termo embaixo, né? Então vai sobrar a e elevado a menos s menos a dividido por menos s menos a, se eu não me engano. Limite de integração de 0 a infinito. Como é uma integral imprópria, nós precisamos passar o limite. Isso é igual ao limite quando t... Eu estou usando... Deixa eu ver se eu só... Isso mesmo. Faltou o t aqui, né? Olha lá, t. Quando t tende a mais infinito,
de e elevado a menos s menos a t menos s menos a. Ó, fiz coisa errada, né? Esse pedaço aqui não tem. Já tava. Então, vamos apagar aqui. Menos e elevado a menos s menos a vezes zero. Menos s menos a. Beleza, né? Então aqui quando esse carinha aqui vai para zero, né? Como aconteceu até naquele caso, né? Tem o sinal de menos, ó. Sinal de menos aqui. Esse sinal de menos vai fazer com que esse exponencial vá para zero, né? Que vai ficar 1 sobre a exponencial. Então vai para zero. E aqui, como foi multiplicado por zero, vai dar zero. Exponencial elevado a zero. Vai sobrar para a gente 1. Então, nós temos o nosso resultado aqui, que é essa transformada de Laplace vai ser, na verdade, 1 menos S menos A. Tá bom? Observação. Né? Temos uma observação aqui, né? A gente tem que tomar cuidado, né, com a definição agora, porque, olha só, a gente tem que tomar o cuidado, né, com domínio. Naquele caso lá em cima, a gente não podia ter a nossa função dividido por zero. Então, eu não coloquei no exemplo, aonde a função constante, que o s tinha que ser maior do que zero. Então, aqui, nós também temos que ter esse cuidado. E nesse caso, então, nós temos o s maior do que a. Tá bom? Então, para esse caso aqui, nós temos o s maior do que a. Agora, por que eu não coloquei diferente de a, né? Então, pensem aí, olhem a definição da transformada de Laplace e veja por que eu coloquei S maior do que A. Por que eu não coloquei S apenas diferente de A, tá bom? Então, exercício para vocês pensarem nesse caso aqui. Bom, então bem tranquilo, né? Apesar de nós temos aqui bastante contas, né? No final das contas, essa parte de integração a gente acaba tendo que fazer mais conta do que tudo. Vamos para alguma outra parte. A gente pode ver aqui, ó, algumas propriedades. Uma propriedade bem interessante que nós temos é a relação à linearidade, tá? Se você for calcular você tem duas funções f definidas, né? Esse s, uma função f de t, e você tem para essa função f de t a transformada de Laplace dela. Aí, se você tem uma função g de t, a transformada de Laplace dela. Como a gente viu, né, pode ter condições, né, a gente pode ter, por exemplo, para essa f, a gente pode ter a condição que s seja maior que uma certa constante A1. E para essa g, que ela seja maior que uma constante A2. Então, se a gente for calcular transformada de Laplace de uma constante que multiplica f mais uma constante que multiplica g, né, aí com a relação à variável s,
a gente vai poder fazer uma coisa que é bem interessante. A gente vai poder separar, igual a gente faz com transformação linear, lá na álgebra linear, né? A transformada de Laplace, ela tem essa característica, né, de, de, de espaço, né, de transformação linear, né, de transformação linear, que é, na verdade, a gente tira a constante, né, a constante sai e a gente pode separar a soma. Então fica a constante da transformada de Laplace, de f, mais a constante da transformada de Laplace de g. Aqui o espaço ficou um pouco pequeno, eu esqueci de diminuir. Ó, escrever de novo aqui. Opa, cometeu o mesmo erro. A transformada de Laplace de alfa f mais beta g é igual a alfa transformada de Laplace de f mais beta transformada de Laplace de g. Aí, como a gente viu lá, né, se a gente escrever o alfa vezes a f grande de S mais o beta vezes a g grande de S. Aí aqui fica aquela observação. Aquela observação que, como a gente viu que essa função f, ela pode estar definida para um S, essa função, essa transformada, né, f, ela pode estar definida para um S maior do que a 1 e essa g maior do que a 2, para a gente garantir essa transformada da soma linear, né, a gente coloca, nesse caso da soma, né, nesse caso da soma aqui, ó, para S maior do que o máximo de A1 a 2, que aí a gente garante a existência da transformada, tá bom? Beleza. Vamos para a próxima, que vai ser o seguinte, se a gente for... vou deixar como exercício para vocês, tá? Fazer essa demonstração, mostrar essa linearidade. Não é difícil não, é uma demonstração até bem tranquila. Tentem calcular aqui, sabendo que aquelas condições, essas condições, calcular essa transformada aqui. Beleza. Olha só a importância dessa aplicação de transformada linear, né? Ela tem uma importância muito grande, que é justamente na separação. Nós tínhamos a transformada, a gente calculou dois exemplos de transformada, né? Que foi a transformada da constante e a transformada da exponencial, né? Se eu não me engano. Agora imagina o seguinte, se a gente quisesse calcular a transformada de Laplace da seguinte função, vou pegar aqui uma função f de t igual a gente calculou da função constante, né? Então 5 mais 2 vezes e elevado a menos 2t, menos 2t, né?
Então, menos 2t. Beleza. A gente poderia utilizar, né, se a gente fosse calcular aqui a transformada de Laplace para essa função, né, quem que é a transformada de Laplace para essa função? A gente pode utilizar aquela técnica, né, da transformação linear. A gente vem aqui, ó, a transformada de Laplace dessa função aí, ela vai ser 5 vezes a transformada de Laplace da função constante 1 que a gente calculou. A gente já sabe essa. Mais 2 vezes a transformada de Laplace da função transformada de Laplace da função exponencial de menos 2t. Que a gente também já calculou. A gente viu que essa transformada aqui, ó, dessa função 1, ela vai ficar 1 sobre s. Mais 2 vezes a transformada dessa função do e elevado a menos 2t. Essa do e elevado a menos 2t, a gente ficou que seria a transformada de 1, aí ficou S menos A. Aí no caso lá o A era positivo, né? Aqui é negativo, então vai ficar S menos com menos mais 2. Beleza. Então, olha só. Temos a nossa transformada de Laplace para essa função. Transformada de Laplace dessa função aqui, né? Que a gente queria saber. Aplicando a linearidade, vai virar esse carinha aqui. Opa, tá indo muito na beirada. Vocês entenderam, né? Aí. Beleza, tá aqui a transformada de Laplace aplicando essa regra. Para terminar, então, outro exercício para vocês. Vou colocar aqui. Deixar um outro exercício para vocês, que é o seguinte. Calcular a transformada de Laplace para essa função aqui, ó. Dada a função f de t igual a t elevado a n, n pertencente aos naturais, n pertencente aos naturais, calcule a transformada de Laplace desse cara, né? Tem dois jeitos para fazer agora, né? Mas vou deixar por conta aí. Na verdade, não tem dois jeitos, não. Acho que só tem um só. Acho que a gente consegue mostrar pensando que esse teorema, né, é para a questão da transformada linear, né? Então não tem como fazer de outro jeito, não. Então vocês vão ter que utilizar a definição. Ah, lembrando que eu estou deixando o domínio de 0 a mais infinito. Então tem que integrar de 0 a infinito e elevado a menos st vezes t elevado a n, né? dt. Bom, a dica que eu tenho aqui é vocês fazerem por indução, né? Tenta fazer por indução que vai ficar bem mais fácil. Vocês vão verificar aí uma certa característica. Na verdade, não pensa em indução, não. Tenta fazer a mudança, né, a integração por partes, né?
quando vocês fizerem a integração por partes, né, nesse TN aqui, vocês vão reparar que vai começar a aparecer a mesma relação, né, e vai ficar bem mais fácil. Você vai aplicar, entre aspas, né, você teria que fazer n vezes, seja qual for o tamanho de n, a integração por partes. Mas assim que você fizer uma vez, duas vezes, né, vai aparecer uma certa relação, tá bom? Pessoal, então eu vou agradecer, né, muito obrigado. É uma coisa mais simples. Eu vou marcar um horário de atendimento e devo passar alguns exercícios futuramente, tá? Eu vou ver se eu faço uma aula essa semana ainda, porque sábado acabou que eu deixei para sábado e ficou um pouco complicado. Mas um grande abraço a todos aí. Valeu!